Vocês já viram alguém ser pedida em casamento na frente de centenas de pessoas? Eu vi. Só que não era eu sendo pedida. Era o meu marido sendo pedido. Isso mesmo que vocês ouviram. Na festa da nossa própria empresa, a diretora comercial Amanda se ajoelhou na frente de 200 convidados e perguntou: Ricardo, você deixaria sua esposa fracassada para se casar comigo? E sabem o que é pior? Ele disse sim, ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu fiquei parada, vendo minha vida desmoronar em público. Mas o que eles não sabiam é que eu não era apenas a esposa fracassada. Eu era dona de 67% daquela empresa que valia 220 milhões por ano. E quando saí daquela festa em silêncio, levei comigo muito mais do que apenas minha dignidade. Levei 152 milhões de reais. E hoje vou contar para vocês como uma noite de humilhação se transformou na maior vingança da minha vida. Meu nome é Fernanda Silva, tenho 34 anos. E até aquela noite maldita, eu achava que tinha a vida perfeita. Formada em Direito pela USP, sempre fui a nerd da turma que preferia códigos de programação a festas. Enquanto minhas amigas saíam, eu ficava até tarde aprendendo Python e JavaScript. Parecia estranho? Talvez. Mas essa combinação de direito e tecnologia ia mudar minha vida de formas que eu nem imaginava. Conheci o Ricardo na faculdade. Ele era carismático, popular, tudo que eu não era. Quando começamos a namorar, todo mundo dizia que éramos o casal improvável que deu certo. Nos casamos há 6 anos e logo depois fundamos a Tech Vision Solutions aqui em Florianópolis. Mas aqui vem o primeiro segredo que vocês precisam saber. A empresa não foi construída com o dinheiro dos dois. Foi construída com minha herança. Quando minha bisavó morreu, ela me deixou 8 milhões de reais. 8 milhões! Era o dinheiro que ela tinha guardado a vida toda vendendo propriedades no interior de Santa Catarina. E eu, apaixonada e confiante, investi tudo na nossa empresa. Ricardo tinha as ideias. Eu tinha o dinheiro e o conhecimento técnico. Parecia perfeito, não é? A Tech Vision cresceu rápido. Hoje ela vale 220 milhões por ano, desenvolvendo soluções de automação para empresas do sul do Brasil. Mas tem uma coisa que ninguém sabia, nem mesmo os funcionários. Eu não era apenas a esposa do CEO. Eu era a verdadeira dona. Nos documentos oficiais registrados em cartório, eu tinha 67% da empresa. Ricardo tinha apenas 33%. Mas na prática, todo mundo achava que ele era o gênio por trás de tudo. Ele dava as entrevistas, ele aparecia nas revistas de negócios, ele recebia os prêmios. E eu? Eu era apresentada como a esposa que ajuda com a parte técnica. Como se eu fosse apenas um apoio, entende? Isso me incomodava. Mas eu amava Ricardo e achava que estávamos construindo algo juntos. Até descobrir que ele estava construindo algo, mas não comigo. Foi numa terça-feira comum que minha vida virou de cabeça para baixo. Ricardo tinha esquecido o notebook dele em casa e me pediu para enviar uns arquivos urgentes por e-mail. Coisa simples, né? Abri o laptop dele, entrei no e-mail e... meu mundo desabou. A primeira mensagem que vi era da Amanda Ferreira, nossa diretora comercial. Amor, já confirmei com o cerimonial. A festa será perfeita para nosso grande momento. Meu coração disparou. Que grande momento! Que festa! Comecei a rolar as mensagens e descobri uma conversa que durava 6 meses. 6 meses de traição planejada nos mínimos detalhes. Vocês não fazem ideia do que é ler mensagens como: quando você pedir minha mão na festa, vai ser o golpe final na Fernanda. Ela vai ficar tão humilhada que nem vai conseguir reagir. Ou então, depois que ela sair correndo, a gente anuncia a reestruturação da empresa. Você como CEO único e eu como sua sócia principal. Gente, eu estava lendo minha própria sentença de morte social e profissional. Eles tinham planejado cada detalhe. A proposta pública seria na festa anual da empresa, na frente de todos os nossos clientes, fornecedores e funcionários. O objetivo era me humilhar tanto que eu voluntariamente abriria mão da minha participação na empresa. Mas a parte que mais me doeu foi ler isto. A Fernanda sempre foi muito ingênua. Ela realmente acredita que construiu essa empresa. Coitada. Nem sabe que sem mim ela não é nada. Eram as palavras do homem que eu amava, que dormia do meu lado todas as noites, que eu beijava todo dia antes de sair para trabalhar. Continuei lendo e descobri que eles já tinham até advogado contratado para ajustar os contratos da empresa. Queriam me transformar numa funcionária comum, com um saláriozinho básico, enquanto eles ficavam com o controle total dos meus 220 milhões anuais. Fiquei 2 horas lendo aquelas mensagens, chorando e tremendo. Mas sabe o que aconteceu depois das lágrimas? Veio a raiva. E com a raiva, veio a clareza.
Eles estavam subestimando a advogada formada pela USP que tinha construído aquela empresa do zero. Se eles queriam jogar sujo, eu ia mostrar como se joga de verdade. Vocês querem saber o que é ironia do destino? Enquanto meu marido planejava minha destruição pública há 6 meses, eu estava organizando uma surpresa de aniversário para ele. Uma surpresa que custaria R$18 mil do meu próprio dinheiro. Era um relógio Tag Heuer Carrera, aquele modelo que ele sempre babava quando passávamos na joalheria do shopping Iguatemi. Eu tinha visto ele parado na vitrine umas 5 vezes, sempre com aquele olhar de desejo. Um dia eu vou ter um desses, ele dizia. E eu, como a esposa apaixonada que era, decidi realizar esse sonho dele. Passei semanas pesquisando, comparando preços, negociando com o vendedor. Até parcelei no cartão porque queria que fosse uma surpresa total. O relógio estava guardado no meu escritório há 2 semanas, embrulhado com papel importado e uma carta que eu tinha escrito à mão. Sabem o que dizia a carta? Para o homem que construiu nossos sonhos ao meu lado. Te amo para sempre, Fer. Que piada, né? Enquanto eu escrevia sobre construir sonhos juntos, ele estava literalmente planejando destruir os meus. Enquanto eu gastava R$18 mil para fazê-lo feliz, ele estava gastando energia para me humilhar. Enquanto eu pensava no nosso futuro, ele estava planejando um futuro sem mim. O mais absurdo é que a festa da empresa, onde ele planejava me humilhar, era justamente onde eu ia dar o presente para ele. Eu tinha combinado com a Amanda. Sim, a mesma Amanda que estava planejando roubar meu marido, para fazer uma surpresinha durante o evento. Que fofo, Fernanda! O Ricardo vai ficar emocionado! Ela tinha dito, com aquele sorriso falso que agora eu entendia perfeitamente. Imaginem a cena. Eu ia subir no palco, na frente de 200 pessoas, dar o relógio para ele e dizer o quanto o amava. E logo depois, ela ia subir no mesmo palco e pedir ele em casamento. Era o roteiro perfeito para me transformar na maior otária da história empresarial de Florianópolis. Mas sabe o que eu fiz quando descobri tudo isso? Peguei aquela caixinha linda, com o relógio de R$18 mil lá dentro, e guardei na gaveta do meu escritório. Não ia devolver. O dinheiro já estava gasto mesmo. Mas também não ia dar para quem não merecia. Aquele relógio ia se tornar um símbolo. Um lembrete de como eu quase fui idiota. Mas acordei a tempo. A festa anual da Tech Vision sempre foi o evento mais importante do nosso calendário empresarial. Naquele ano decidimos fazer no Hotel Bourbon Catarinas, aqueles 5 estrelas com vista para o mar, em Florianópolis. 200 pessoas da elite empresarial de Santa Catarina. Clientes, fornecedores, investidores, jornalistas. Era a nossa vitrine para o mundo. Eu cheguei linda, vocês. Vestido azul marinho da Animalé, sapato Louboutin, cabelo e maquiagem feitos no melhor salão da cidade. Tinha gastado uma fortuna para estar perfeita naquela noite. Afinal, era a festa da nossa empresa, do nosso sucesso. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Ricardo estava estranho a noite toda. Nervoso, suando, olhando constantemente para a Amanda. Eu até perguntei se estava tudo bem e ele disse que era só ansiedade por causa dos discursos. Que mentiroso! Era ansiedade para me destruir publicamente. A festa estava linda. Tudo perfeito. Jantar servido, networking rolando. Todo mundo elogiando o nosso crescimento. Por volta das 22 horas, Ricardo subiu no palco para fazer o discurso tradicional de agradecimento. Falou sobre inovação, sobre o futuro da empresa, sobre parcerias. Discurso normal, nada demais. Mas aí ele disse: "E agora? Eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial para dividir este momento comigo." Meu coração até acelerou. Achei que ele ia me chamar. Mas não. Ele chamou a Amanda. Ela subiu no palco toda produzida, sorrindo para as câmeras dos fotógrafos. E então aconteceu o impensável. Amanda pegou o microfone e disse: "Ricardo, nós trabalhamos juntos há 3 anos. Você é o homem mais brilhante que eu conheço, o verdadeiro visionário por trás desta empresa." Eu ainda não entendia onde aquilo ia dar. Até que ela se ajoelhou, no meio do palco, na frente de 200 pessoas, e perguntou: "Ricardo Silva, você deixaria sua esposa fracassada e dependente para se casar comigo e construirmos um império juntos?" O silêncio no salão foi ensurdecedor. 200 pessoas olhando para o palco, depois para mim, depois para o palco de novo. Eu senti meu rosto queimar, meu coração parar. Mas sabem o que foi pior? A resposta dele. "Sim, 1000 vezes sim." Ricardo gritou, pegou ela no colo e a beijou. Ali mesmo, na frente de todo mundo. As pessoas começaram a aplaudir. Algumas por educação, outras por choque. Outras porque realmente acharam romântico. E eu fiquei parada, como uma estátua.
Não chorei, não gritei, não fiz escândalo. Simplesmente peguei minha bolsa, levantei da mesa principal e caminhei até a saída. 200 pessoas me vendo sair em silêncio, humilhada, traída, destruída. Mas eles não sabiam que eu estava saindo com muito mais do que minha dignidade ferida. Estava saindo com um plano. Vocês acham que eu fui para casa chorar no travesseiro? Que nada! Eu fui direto para o meu escritório na empresa. Eram quase meia-noite de uma sexta-feira. O prédio estava vazio. Só eu e minha sede de justiça. Porque uma coisa eu aprendi estudando direito. Quem tem a documentação, tem o poder. Liguei todas as luzes do meu escritório e comecei a trabalhar. Primeira parada: o cofre onde eu guardava todos os documentos originais da empresa. Contrato social, alterações contratuais, registros na junta comercial, tudo. E ali estava a prova do que eu sempre soube. Fernanda Silva, 67% da Tech Vision Solutions. Ricardo Silva, 33%. Assinado, reconhecido em cartório, registrado oficialmente. Mas não parei por aí. Passei a madrugada toda organizando uma pasta que eu chamei de Operação Verdade. Extratos bancários mostrando que os 8 milhões iniciais vieram da minha herança. Registros de propriedade intelectual dos principais softwares da empresa. Todos em meu nome. Contratos com fornecedores assinados por mim. Gente, eu tinha construído aquela empresa tijolo por tijolo. Às 3h da manhã liguei para meu advogado pessoal, Dr. Marcos Oliveira. Sim, acordei o homem de madrugada. Fernanda, que horas são? Aconteceu alguma coisa? Eu disse. Marcos, preciso que você venha aqui agora. É urgente. Ele deve ter sentido o tom da minha voz porque não questionou nada. Quando ele chegou, expliquei tudo. Mostrei as mensagens que eu tinha printado, os documentos da empresa, meu plano. Dr. Marcos ficou impressionado. Fernanda, você tem uma base legal sólida. Eles não podem fazer nada contra você. Exato. Era isso que eu queria ouvir. Mas eu não queria apenas me defender. Eu queria atacar. Então começamos a planejar cada movimento. Primeiro, congelar todas as contas corporativas usando minha posição majoritária. Segundo, cancelar todos os cartões corporativos vinculados ao Ricardo e à Amanda. Terceiro, suspender contratos e viagens não autorizadas por mim. Mas, Fernanda, Dr. Marcos disse, você tem certeza? Isso vai causar um terremoto. Eu olhei para ele e respondi, Marcos, eles causaram um tsunami na minha vida. Agora é minha vez. Às 6 da manhã de sábado, eu tinha tudo pronto. Documentos organizados, estratégia definida, ligações para fazer. Ricardo e Amanda estavam provavelmente dormindo abraçadinhos, comemorando a vitória deles. Mal sabiam que o jogo estava apenas começando. E eu, que sempre fui subestimada como a esposa do CEO, ia mostrar quem realmente mandava naquela empresa. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Enquanto Ricardo e Amanda provavelmente ainda estavam na cama comemorando o novo império deles, eu já estava no banco há 1 hora. Primeira parada: Banco do Brasil, agência empresarial, onde ficavam as contas principais da Tech Vision. Bom dia, senhora Fernanda. Como posso ajudá-la? A gerente, dona Carla, me conhecia há anos. Afinal, eu era quem assinava os contratos mais importantes. Carla, preciso congelar todas as contas corporativas da empresa. Tenho aqui a documentação que comprova minha posição majoritária e uma suspeita de má gestão financeira. Vocês tinham que ver a cara dela. Mas os documentos estavam todos certinhos. Em 30 minutos, 19 milhões de reais estavam congelados. 19 milhões. Conta corrente, conta poupança, investimentos, tudo bloqueado para movimentação sem minha autorização expressa. Próxima parada: administradora dos cartões corporativos. Quero cancelar imediatamente todos os cartões vinculados aos CPFs do Ricardo Silva e Amanda Ferreira. O rapaz do atendimento ficou confuso. Mas, senhora, eles são usuários há anos. E eu sou a dona da empresa há 6 anos. Cancela agora. Cartões cancelados. O Black do Ricardo, limite de 50 mil. O Gold da Amanda, limite de 20 mil. E mais uns 5 cartões de funcionários que eles tinham autorizado sem minha aprovação. Tchau, jantares caros! Tchau, viagens românticas pagas pela empresa. Mas o melhor ainda estava por vir. Liguei para a agência de viagens que sempre organizava nossos eventos corporativos. Oi, Patrícia. Aqui é a Fernanda da Tech Vision. Preciso cancelar todas as reservas feitas em nome da empresa para os próximos 3 meses. Mas, Fernanda, tem a viagem do Ricardo para São Paulo na quarta-feira. O congresso de tecnologia que a Amanda ia participar em Porto Alegre. Cancela tudo, Patrícia. Tudo mesmo.
E qualquer nova reserva só pode ser feita com minha autorização pessoal. Às 11 horas, meu telefone começou a tocar. Era Ricardo, desesperado. Fernanda, o que você fez? Meu cartão foi recusado no posto de gasolina. Eu atendi com a voz mais calma do mundo. Oi, amor. Que estranho, né? Deve ser algum problema no sistema. Problema no sistema? Fernanda, as contas da empresa estão bloqueadas. A Amanda tentou pagar o almoço e o cartão dela também foi recusado. Ah, que pena. Ricardo, que situação complicada. Você tem certeza que não é só um mal-entendido? Ele estava surtando. Fernanda, para com essa palhaçada. Você não pode fazer isso. E foi aí que eu soltei a bomba. Na verdade, Ricardo, eu posso sim. Sabe por quê? Porque eu sou dona de 67% dessa empresa. E está na hora de vocês lembrarem disso. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Depois ele gaguejou. Mas a gente sempre decidiu tudo junto. É mesmo? Que nem vocês decidiram me humilhar na festa? Que nem vocês decidiram me tirar da empresa? Ah, Ricardo, eu sei de tudo. E desliguei na cara dele. Terça-feira, 14 horas. Ricardo apareceu no meu escritório igual um cachorro molhado. Cabelo despenteado, camisa amarrotada, olheiras profundas. A Amanda estava com ele, mas não teve coragem nem de me olhar nos olhos. Que diferença da mulher confiante que tinha se ajoelhado no palco 3 dias antes. Fernanda, a gente precisa conversar, Ricardo disse, tentando manter um tom autoritário que não colava mais. Essa situação está prejudicando a empresa. Eu nem levantei os olhos do computador. Que situação, Ricardo? A situação de eu exercer meus direitos como sócia majoritária? Dr. Marcos estava sentado na poltrona ao lado da minha mesa, organizando uma pilha de documentos. A presença dele ali deixou os dois ainda mais nervosos. Fernanda, Amanda tentou falar. Talvez a gente possa resolver isso de forma amigável. Aí eu parei de digitar e olhei bem nos olhos dela. Amigável? Como foi amigável vocês planejarem minha humilhação por 6 meses? Coloquei na mesa as impressões das conversas deles. Todas. 6 meses de mensagens planejando minha destruição. Vocês acham que eu sou idiota? Acham que eu ia descobrir isso e ficar quietinha no meu canto? Ricardo ficou pálido vendo as próprias palavras ali, preto no branco. Olha só, eu disse, pegando uma pasta vermelha que estava preparada desde segunda. Aqui estão os termos para resolvermos essa situação. Não é negociação, é comunicado. Abri a pasta e comecei a ler. Primeiro, Ricardo Silva renuncia imediatamente ao cargo de CEO da Tech Vision Solutions. Fernanda, você não pode. Segundo, continuei, ignorando a interrupção. Amanda Ferreira está permanentemente banida de qualquer função na empresa e de qualquer propriedade corporativa. A cara dela foi um poema. Terceiro, Ricardo pagará à empresa 19 milhões de reais em compensação pelos danos causados, parcelados em 4 anos. 19 milhões! Ricardo gritou. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Problema seu, querido. Você deveria ter pensado nisso antes de tentar me roubar. Doutor. Marcos acrescentou. É o valor exato que foi congelado nas contas. Mais juros e correção. Quarto, continuei lendo. Reconhecimento público, através de nota oficial, do papel real de Fernanda Silva como fundadora e proprietária majoritária da Tech Vision. Amanda tentou protestar. Isso vai destruir a reputação do Ricardo no mercado. Que pena, respondi sem emoção nenhuma. E por último, acordo de confidencialidade impedindo Ricardo de falar sobre estratégias, clientes ou qualquer informação interna da empresa pelos próximos 5 anos. Fechei a pasta e empurrei para ele. Assina aí. E se eu não assinar? Ricardo perguntou, ainda tentando bancar o durão. Dr. Marcos se levantou e disse. Aí a gente parte para a via judicial. Apropriação indébita, danos morais, quebra de confiança fiduciária. Você quer mesmo testar a Justiça de Santa Catarina? Ricardo olhou para Amanda, que estava tremendo. Olhou para os documentos. Olhou para mim. E pela primeira vez em 6 anos de casamento, eu vi medo nos olhos dele. Medo de quem finalmente entendeu com quem estava mexendo. Onde eu assino? Ele perguntou derrotado. 6 meses depois da assinatura daqueles papéis, eu estava tomando café na varanda do meu apartamento quando vi uma notícia no jornal online que me fez sorrir. Ex-CEO da Tech Vision agora leciona em faculdade particular de Joinville. Era uma foto pequena do Ricardo numa sala de aula, explicando conceitos básicos de administração para uma turma de calouros. Que queda, né? De CEO de uma empresa de 220 milhões anuais para professor de faculdade particular ganhando R$ 4.000 por mês. Mas foi exatamente o que aconteceu.
Depois que a nota oficial foi publicada, reconhecendo que eu era a verdadeira fundadora e cérebro por trás da TechVision, ninguém mais queria contratar o Ricardo para cargos executivos. A verdade é que o mercado empresarial de Santa Catarina é pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo fofoca. E quando saiu que o gênio Ricardo, na verdade, era só um fantoche que tentou roubar o mérito da esposa, a reputação dele despencou mais rápido que a ação da Oi. Tentou conseguir posição em algumas empresas de tecnologia em Florianópolis, mas sempre que chegava na fase final dos processos seletivos, alguém ligava para alguém e a história real aparecia. Ah, esse aí não é aquele que tentou passar a perna na própria esposa? E tchau, vaga perdida. A Amanda? Essa teve um destino ainda pior. Depois do banimento da TechVision, ela tentou se recolocar no mercado como diretora comercial. Mas vocês sabem como é o meio empresarial. Ninguém quer contratar alguém que traiu a própria empresa, que conspirou contra a sócia majoritária. É questão de confiança, né? Ouvi dizer que ela está trabalhando como vendedora numa loja de celulares no shopping Iguatemi, de diretora comercial de uma empresa multimilionária para vendedora de capinha de iPhone. A vida tem dessas ironias deliciosas, mas o que mais me diverte é saber que eles continuaram juntos. Isso mesmo. Depois de perder tudo, eles se casaram mesmo. Uma cerimônia simples, só família. Nada daquele casamento dos sonhos que eles tinham planejado com o meu dinheiro. Agora moram num apartamento de 2 quartos em São José, dividindo as contas de R$ 4.000 dele com os 2.000 dela. E sabem o que é mais engraçado? Ricardo ainda tem que me pagar aqueles 19 milhões parcelados. Todo mês, religiosamente, cai na minha conta uma transferência de quase R$ 400 mil. É como se ele trabalhasse para mim pelo resto da vida. O homem que tentou me destruir agora é meu devedor permanente. Às vezes eu encontro com conhecidos em comum que me contam as fofocas. Fernanda, o Ricardo está muito magro, parece que não está dormindo bem. Ou então, a Amanda estava no supermercado outro dia, comprando só o básico, nada de produtos importados. Eu finjo que sinto pena, mas por dentro eu penso. Ações têm consequências. E quem planta humilhação, colhe humilhação. Hoje, 2 anos depois daquela noite que mudou tudo, estou aqui na minha nova casa em Blumenau, olhando para o vale através da janela do meu escritório. Vendi minha participação na TechVision por R$ 152 milhões. Sim, aqueles mesmos 152 milhões que mencionei no começo desta história. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Com esse dinheiro, fundei a Green Tech Labs, uma startup focada em tecnologia sustentável. Sabe qual é a diferença? Desta vez, eu sou a CEO oficial. Meu nome está em todas as entrevistas, em todas as revistas, em todos os prêmios. Não tem mais essa de ficar na sombra enquanto o outro leva o crédito. A empresa já vale 30 milhões e está crescendo 200% ao ano. Desenvolvemos soluções de energia solar inteligente para residências e pequenas empresas. É incrível como quando você trabalha com paixão e sem sabotadores internos, tudo flui melhor. Semana passada, recebi uma carta. Reconheci a letra na hora. Era do Ricardo. Vocês querem saber o que dizia? Fernanda, sei que não mereço seu perdão, mas preciso te pedir desculpas. Você sempre foi o cérebro por trás de tudo, e eu fui um idiota em não reconhecer isso. Você merecia todo o crédito, todo o reconhecimento. Espero que seja feliz na sua nova vida. Com arrependimento, Ricardo. Sabe o que eu fiz com a carta? Guardei numa gaveta. Não por rancor, mas como lembrete. Lembrete de que a verdade sempre vem à tona, mesmo que demore. Lembrete de que quem constrói com as próprias mãos nunca perde a capacidade de reconstruir. Hoje eu acordo todos os dias sabendo exatamente quem eu sou. Fernanda Silva, empresária, inovadora, mulher que não aceita ser diminuída por ninguém. Tenho uma equipe que me respeita, parceiros que reconhecem meu valor e uma empresa que leva meu nome com orgulho. Às vezes as pessoas me perguntam se eu não sinto raiva, se não penso em vingança. A verdade? A melhor vingança é o sucesso. É acordar todo dia sendo exatamente quem você sempre foi, mas agora com o reconhecimento que merece. Aquele relógio Tag Heuer de R$ 18.000 ainda está na gaveta do meu antigo escritório. Um dia desses vou buscá-lo, não para dar para ninguém, mas para usar. Porque eu mereço coisas bonitas. Eu sempre mereci. E para vocês que estão me ouvindo, nunca deixem ninguém diminuir suas conquistas. Nunca aceitem ficar na sombra quando deveriam estar no palco. E, principalmente, nunca subestimem uma mulher que sabe exatamente o que construiu com as próprias mãos. A vida me ensinou que documentos não mentem,
pessoas mentem, que contratos são mais confiáveis que promessas, e que às vezes a maior humilhação da sua vida pode ser o primeiro dia da sua verdadeira liberdade. Essa é minha história. A história de como uma noite de traição se transformou na minha maior vitória.